sejam bem-vindos. Estamos dando sequência aos nossos estudos sobre o CISTUR. Vamos continuar a falar sobre o conjunto da organização estrutural, OE, ou continuamos falando sobre a superestrutura. Fazendo uma retrospectiva dos programas de planejamento, financiamento e desenvolvimento do turismo no Brasil, é preciso lembrar que a trajetória da política pública de turismo no Brasil pode ser compreendida em etapas marcadas por avanços institucionais, iniciativas de financiamento, programas de descentralização e, mais recentemente, pela estruturação de um modelo participativo e regionalizado de gestão. A seguir, apresenta-se um panorama cronológico e analítico dos principais marcos dessas transformações. Na década de 70, houve o início da estruturação institucional e financiamento setorial. O marco inicial da institucionalização do turismo como política pública no Brasil ocorreu em 1966, com o Decreto-Lei número 55, que criou a Embratur, Empresa Brasileira de Turismo, e o Conselho Nacional de Turismo, o CNTUR, ambos vinculados ao então Ministério da Indústria e Comércio. Essas entidades deram origem ao Sistema Nacional de Turismo, com função de planejar, promover e desenvolver o setor. No entanto, nessa fase, o turismo passou a ser reconhecido como parte integrante do sistema produtivo nacional e foi concebida a primeira Política Nacional de Turismo, embora ainda com diretrizes genéricas. Para incentivar o desenvolvimento da infraestrutura, especialmente a hotelaria, foram criados mecanismos de financiamento por meio de fundos públicos, como o Fungetur, em 1971, o Finor e o Finan e Fiset, 1976, operados por bancos regionais sob supervisão de órgãos públicos. No entanto, a utilização desses recursos concentrou-se em grandes empreendimentos hoteleiros de luxo, com pouco ou nenhum alinhamento às realidades sociais e econômicas regionais. A ausência de estudos prévios de viabilidade e planejamento territorial resultou na implantação de uma oferta turística incompatível com a demanda interna e com as características do fluxo internacional. O modelo priorizou investimentos de alto custo, com baixa taxa de ocupação e elevado risco de insustentabilidade econômica, social e ambiental. Já na década de 1980, a transição política e a ampliação ocorre a ampliação política e do debate. Durante os anos 1980, o Brasil passou por uma fase de transição democrática, marcado pela promulgação da nova Constituição em 88, que estimulou o debate em torno do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 225 da Constituição, e a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, foram importantes marcos que impactaram o turismo. Em 1983, a Embratur introduziu o conceito de turismo social, antecipando preocupações com a sustentabilidade e a inclusão. A proposta era consolidar o Sistema Nacional de Turismo.
como um colegiado interinstitucional, reunindo a Embratur, a Senetur e o Ministério da Indústria e Comércio. A expectativa era centralizar planejamento, execução e avaliação de políticas turísticas. Contudo, essa estrutura revelou limitações, como a escassa participação da iniciativa privada e a rigidez nos processos decisórios. Já na década de 1990, surge a municipalização e sustentabilidade territorial, introduzindo o Plano Nacional de Municipalização do Turismo, PNMT, com o objetivo de descentralizar o planejamento turístico e incentivar a participação dos municípios, inspirado por recomendações da OMT e do Plano Nacional de Municípios Turísticos. Buscava valorizar as potencialidades locais e conscientizar a população e estimular o empreendedorismo regional. Apesar das boas intenções, sua implementação foi problemática. Não houve previamente a elaboração de um inventário turístico nacional, na época o RINTUR, essencial para identificar vocações turísticas reais, e, como resultado, muitos municípios se autoqualificaram como destinos turísticos, sem o devido suporte técnico, gerando conflitos entre as intenções do plano e as realidades regionais. Nesse período, o governo também investiu em programas de desenvolvimento regional, com financiamento internacional. O destaque foi o PRODETUR Nordeste, voltado para a infraestrutura básica de transporte, saneamento e energia, com recursos do BID e BIRD. O PROECOTUR, voltado à Amazônia Legal, Centro-Oeste e Pantanal, foi desenvolvido com base no zoneamento ecológico econômico, programa ZI, promovendo projetos turísticos com foco na conservação ambiental. Também se destacou o programa Parques no Brasil, realizado em parceria com o IBAMA, visando o aproveitamento do potencial ecoturístico das unidades de conservação, como o Parque Nacional do Iguaçu. Na atualidade, com a criação do Ministério do Turismo e regionalização da gestão, a criação do Ministério do Turismo, em 2003, foi um marco fundamental. Pela primeira vez, o setor passou a ter um órgão específico, com estrutura e orçamento próprios. Nova organização incluiu Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, responsável pela formulação e monitoramento da Política Nacional de Turismo, PNT, Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, encarregada da implementação de planos, ações e aplicação de recursos, como o FUNGETUR. A própria Embratur, redirecionada exclusivamente à promoção internacional do Brasil como destino turístico, além de coordenar estudos e pesquisas de mercado. Surge também renovado o Conselho Nacional de Turismo, o CNTUR, inteiramente reformulado, como instância consultiva e de assessoramento direto ao ministro, com ampla representação pública e privada.
o programa de regionalização do turismo, que busca integrar ações entre União, estados e municípios, com base em regiões turísticas, previamente definidas por critérios técnicos e mercadológicos. Com a descentralização, foi criado também o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Turismo, com o papel articulador entre o governo federal e os governos subnacionais. Esse modelo busca, por meio de uma articulação entre instâncias administrativas e a sociedade civil, construir um sistema mais participativo, sustentável e ajustado às realidades locais. A trajetória da política pública de turismo no Brasil revela avanços importantes, mas também fragilidades históricas. Na década de 1970, houve a formação institucional e o foco em grandes empreendimentos, sem planejamento adequado. Já a década de 1980 trouxe preocupações socioambientais e uma tentativa de estruturação colegiada. A década de 1990 destacou-se pela descentralização e integração regional, com financiamento externo e foco na sustentabilidade. E a partir de 2003, com a criação do Ministério do Turismo, o setor passou a contar com um sistema mais organizado, articulado e participativo, com foco em políticas públicas duradouras, baseadas em evidências e integradas aos princípios do turismo sustentável. O atual desafio é consolidar essa estrutura, garantir a continuidade das políticas públicas, fortalecer os mecanismos de planejamento territorial e financiamento e assegurar que os municípios onde o turismo realmente acontece tenham autonomia, capacitação e recursos para implementar ações locais alinhadas ao Plano Nacional de Turismo. Professor, com a criação da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo, lá na década de 70, representou um avanço institucional no setor. A criação da Embratur e do CNTUR institucionalizou o turismo como política pública e reconheceu o seu potencial econômico dentro do sistema produtivo nacional. Esses órgãos permitiram a formulação de uma política nacional de turismo e também estabeleceram os primeiros mecanismos de financiamento, mesmo com limitações estruturais e foco excessivo em grandes empreendimentos, principalmente de hotelaria. De que forma o PNMT, na década de 90, buscou valorizar os municípios e quais foram seus principais desafios? O PNMT visava descentralizar o planejamento, incentivando os municípios a identificar e desenvolver seu potencial turístico. No entanto, em sua implementação, foi prejudicado pela ausência de um inventário nacional, o RINTUR, levando muitos municípios a se autodeclararem turísticos, sem base técnica, resultando em políticas descoordenadas e ineficazes. Qual a importância do inventário turístico nacional para o planejamento territorial? É essencial para mapear, diagnosticar as potencialidades e limitações dos destinos turísticos, subsidiando ações eficazes de planejamento, investimento e promoção. Sem esse levantamento, as decisões ficam desarticuladas da realidade,
comprometendo a alocação de recursos e a própria sustentabilidade das políticas locais. De que forma o programa de regionalização do turismo fortaleceu o planejamento participativo? O programa, na verdade, estruturou regiões turísticas com base em critérios técnicos e mercadológicos, incentivando a cooperação entre a União, e municípios, estados e municípios. Ele promoveu uma gestão mais participativa, ao incluir um fórum regional, ou incluir fóruns regionais com envolvimento de representantes locais, sociedade civil e setor privado, gerando maior legitimidade e aderência das ações. Voltando ao texto. O que é um índice de competitividade do turismo? O índice de competitividade do turismo nacional, desenvolvido pelo Ministério de Turismo, SEBRAE e Fundação Getúlio Vargas, é uma ferramenta de diagnóstico e monitoramento da competitividade dos destinos turísticos brasileiros. Ele foi elaborado com base em dados primários e secundários, coletados por meio de questionários aplicados em 65 destinos, abrangendo 13 dimensões estratégicas: infraestrutura geral, acesso, serviços e equipamentos turísticos, atrativos turísticos, marketing e promoção, políticas públicas, cooperação regional, monitoramento, economia local, capacidade empresarial, aspectos sociais, aspectos ambientais e aspectos culturais. Essas dimensões fornecem uma visão sistêmica de capacidade de um destino geral, ou de gerar negócios turísticos de forma sustentável, proporcionando experiências positivas aos visitantes. Para cada dimensão foram atribuídos pesos e pontuações, resultando em um índice global de competitividade, com escala de 0 a 100, organizada em 5 níveis. No primeiro nível, vai de 0 a 20, muito baixo. No segundo, de 21 a 40, baixo. No terceiro nível, de 41 a 60, intermediário. No nível 4, de 61 a 80, alto. E ainda no nível 5, de 81 a 100, muito alto. Então, a edição de 2014 mostrou que a média nacional dos destinos turísticos brasileiros se encontrava no nível 3, intermediário, com destaque negativo para cidades não capitais, indicando desafios estruturais ainda mais importantes. Diretrizes estratégicas, visão e objetivos do Plano Nacional de Turismo. O Plano Nacional de Turismo, PNT, é base estratégica da atuação governamental no setor. Ele define a visão de futuro para o turismo brasileiro, um setor que valoriza as diversidades regionais e culturais, fortalece o mercado interno e aumenta a presença internacional do Brasil como destino competitivo. Quais são os objetivos gerais? Desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, respeitando a diversidade cultural e natural, e estimular o consumo turístico nos mercados nacional e internacional.
Os objetivos específicos são qualificar e diversificar a oferta turística, estruturar destinos e melhorar a infraestrutura, aumentar o tempo de permanência e o gasto médio dos turistas, ampliar o mercado de trabalho e a competitividade do setor e elevar a inserção internacional do turismo brasileiro. No programa de regionalização do turismo, examinando o conceito e princípios, o programa de regionalização do turismo, o PRT, também chamado de Roteiros do Brasil, representa uma mudança de paradigma na política pública de turismo. Ele propõe uma gestão territorial e descentralizada, baseada na organização do espaço em regiões turísticas integradas, respeitando os limites geográficos, culturais, sociais e econômicos. Regionalização é a organização de um espaço geográfico em regiões para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização integrada e compartilhada da atividade turística. Os princípios fundamentais são a flexibilidade, a articulação, a mobilização social, a cooperação interinstitucional e intersetorial, a sinergia de decisões. O PRT busca superar a visão fragmentada do turismo, promovendo parcerias entre poder público, setor privado, terceiro setor, universidades e comunidades locais, com foco no planejamento participativo e no desenvolvimento sustentável. Também destaca a participação, que foi o pilar da gestão democrática do turismo, a participação social que é o coração do Plano Regional de Turismo, e ela vai além da consulta formal, significa um envolvimento ativo, consensos e negociações coletivas, reforça a cidadania e a governança democrática e garante que os projetos turísticos sejam legítimos e efetivos. A participação fortalece a capacidade de articulação e o empoderamento das comunidades, promovendo soluções mais adaptadas às realidades locais e a própria democratização dos benefícios gerados pelo turismo. Ainda considerando a sustentabilidade como fundamento do turismo competitivo, é preciso lembrar que a sustentabilidade é o elemento central para o desenvolvimento turístico, moderno e competitivo. No âmbito do plano de regionalização do turismo, ela é elaborada em diversas dimensões. Dimensões como a ecológica, que é o uso racional e proteção dos recursos naturais, a social, que refere-se à equidade no acesso aos benefícios e inclusão de populações locais, a econômica, que trata da geração de emprego, renda e valor agregado em cadeias produtivas locais. A espacial, que considera o equilíbrio entre áreas urbanas e rurais, respeitando a capacidade de carga. A cultural, que eleva a valorização da identidade, do patrimônio e das tradições. E a política, que é a negociação de interesse e fortalecimento institucional. E ainda a institucional, que trata da governança pública eficiente e transparente. As vantagens competitivas geradas pela sustentabilidade,
e envolve a diferenciação de produtos turísticos, a longevidade dos destinos, a própria melhoria da qualidade de vida nas comunidades receptoras, o fortalecimento de redes solidárias e turismo de base comunitária, maior atratividade para turistas conscientes e investidores éticos. Por fim, a competitividade e o desenvolvimento integrado. O índice de competitividade do turismo nacional, aliado aos princípios do programa de regionalização, fornece uma estrutura robusta para avaliar e orientar o desenvolvimento turístico no Brasil. Mais do que mensurar desempenho, trata-se de promover um novo modelo de governança territorial, que valoriza a diversidade e a brasilidade como diferencial competitivo, a participação social como motor da transformação, a sustentabilidade como eixo estruturante das políticas públicas, e também a descentralização como estratégia de equidade e inclusão, e a competitividade como resultado do planejamento articulado, democrático e responsável. Esse modelo visa transformar o turismo em uma ferramenta estratégica de desenvolvimento regional, capaz de gerar empregos, distribuir renda, conservar o patrimônio e fortalecer a identidade nacional. De que maneira o índice de competitividade do turismo contribui para o planejamento estratégico dos destinos turísticos brasileiros? Bem, o índice fornece dados estruturados sobre 13 dimensões fundamentais do turismo, permitindo um diagnóstico preciso das forças e fraquezas dos destinos. Ele orienta decisões estratégicas, auxilia na alocação de recursos, promove o monitoramento contínuo e permite comparar o desempenho entre regiões, contribuindo para políticas mais eficazes e baseadas em evidências. Por que os destinos não capitais apresentam desempenho inferior no índice de competitividade e o que isso revela sobre a desigualdade regional no Brasil? A pontuação mais baixa dos destinos não capitais reflete desigualdades históricas em infraestrutura, qualificação profissional, acesso a financiamento e capacidade institucional. Isso demonstra a necessidade de políticas públicas que priorizem o fortalecimento dos territórios periféricos e a correção das assimetrias regionais no turismo. Como o conceito de regionalização redefine a forma de se fazer política pública no turismo? A regionalização rompe com a lógica fragmentada e centralizadora, promovendo uma gestão integrada e descentralizada, articulada entre entes federativos, setor privado, terceiro setor e comunidades locais. Ela introduz uma visão territorial, cooperativa e participativa no planejamento essencial para a sustentabilidade e inclusão social. Voltando ao texto. A integração, descentralização, regionalização e sustentabilidade do turismo brasileiro. Integração, participação, sinergia no território. A integração é um dos pilares fundamentais da política pública de turismo, especialmente no âmbito de regionalização do turismo.
ela busca promover o envolvimento ativo e articulado entre os diferentes agentes, governos, sociedade civil, setor privado e terceiro setor, no planejamento, execução e avaliação das ações turísticas. Essa integração organiza interesses diversos, mais complementares e transforma os atores locais em protagonistas das decisões, superando a lógica vertical e centralizadora. Mais do que envolver indivíduos, a integração pressupõe uma ação interinstitucional, coordenada, já que o turismo depende de outros setores para funcionar plenamente. Infraestrutura urbana, segurança, saneamento básico, mobilidade, energia, resíduos sólidos, entre outros. Assim, a gestão integrada do território contribui para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, garantindo a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas. A questão da descentralização, que é muito importante na democratização das decisões. A descentralização é condição essencial para a eficácia das políticas públicas turísticas. No PRT, ela se manifesta por meio do fortalecimento dos municípios, regiões territoriais, como instâncias decisórias, promovendo a autonomia local com base na realidade territorial. Esse processo de descentralização amplia os aspectos de participação democrática, estimula parcerias Estado e sociedade e distribui responsabilidade entre os entes federativos. Ele substitui a unidade centralizada por escalas menores, fortalecendo os arranjos regionais e a capacidade de formulação e execução local de políticas de turismo. Isto valoriza o protagonismo regional, impulsiona a economia solidária e promove o desenvolvimento territorial equilibrado. A regionalização e a roteirização, organização territorial e qualificação de produtos. Nesse caso, a regionalização do turismo propõe a organização do território em regiões turísticas integradas, que compartilham características culturais, históricas, geográficas ou econômicas. Essa abordagem busca racionalizar os investimentos, evitar sobreposições e promover o planejamento participativo sustentável. A roteirização, por sua vez, está voltada à estruturação e qualificação dos produtos e itinerários turísticos, respeitando as vocações locais. A ideia é criar experiências integradas, diversificadas e sustentáveis, que atraiam tanto o mercado interno quanto o internacional. Os roteiros devem ser sempre estruturados com base em critérios ambientais, culturais, econômicos e sociais, promovendo a complementaridade entre os destinos e produtos. Também é importante lembrar da identificação, ou seja, dos segmentos potenciais e a produção associada. A identificação dos segmentos turísticos em cada região é essencial para desenvolver políticas e produtos coerentes com as realidades locais. Isso inclui mapear a atividade, como o turismo equestre, de observação de aves, pedagógico, o agroturismo, o turismo rural, qualificar profissionais locais, guias, condutores, multiplicadores, integrar
atividade na animação turística e entretenimento como estratégias de diferenciação, apoiar sempre o artesanato e a produção associada ao turismo, com manejo ambiental sustentável, promover uso público sustentável das unidades de conservação por meio de parcerias públicas-privadas, investir em parques temáticos e atrações do turismo familiar. A valorização da cultura local e dos saberes tradicionais é fundamental para agregar valor à identidade aos destinos turísticos. Infraestrutura básica e turística, condição para a competitividade. A infraestrutura é um dos principais fatores de competitividade turística. Divide-se em infraestrutura básica, que inclui saneamento, segurança, mobilidade, acessibilidade, energia e abastecimento de água. E deve entender tanto aos turistas quanto à população local, gerando inclusão social. Deve ser planejada com foco na acessibilidade universal e na sustentabilidade ambiental. A infraestrutura turística refere-se aos equipamentos visitados diretamente ao turismo, atrativos, museus, centros de convenções, sinalização, juntos ao apoio. Deve ser planejada com base na preservação do patrimônio natural e cultural. Deve fomentar parcerias públicas, privadas e garantir acessibilidade e manutenção das estruturas existentes. Promoção, marketing e comercialização, viabilidade e imagem do Brasil. A promoção do turismo brasileiro, coordenada principalmente pela Embratur, deve se basear em uma imagem de país diverso, moderno, sustentável e acolhedor. As diretrizes estratégicas incluem fortalecer a marca Brasil, nacional e internacionalmente, inserir o turismo na pauta de consumo das classes populares, democratizando o acesso, usar ferramentas como o Plano Cores do Brasil, Marketing Nacional e o Plano Aquarela Internacional, consolidar feiras como o Salão do Turismo, apoiar ações promocionais em mídias digitais, feiras, agências e companhias aéreas, promover turismo de negócios e eventos, com captação ativa de congressos e encontros internacionais. Valorizar a produção local e os atrativos regionais nas campanhas promocionais. A atuação da Embratur deve ser contínua e articulada com os estados, municípios e iniciativa privada. Ainda é importante lembrar na sustentabilidade como pilar estruturante do turismo. A sustentabilidade no turismo vai além da preservação ambiental. Trata-se de um processo de desenvolvimento estratégico, imperativo e articulado, que inclui a preservação ambiental e paisagística, com controle de acesso, limites de visitação e gestão consciente dos atrativos. Proteção do patrimônio histórico e cultural, com uso adaptativo que respeite a integridade arquitetônica e simbólica. Integração da população residente no processo produtivo turístico, gestão responsável do território e uso do solo, com atenção à capacidade de carga, promoção da educação profissional e incentivo às pesquisas
de base qualitativa, estímulo à autodeterminação comunitária e ao fortalecimento da cultura local. O modelo do turismo sustentável em equilíbrio, proposto por Krippendorf, orienta-se por estratégias como avaliação dos custos e benefícios, planejamento territorial rigoroso, participação ativa da comunidade local, incentivo ao transporte público, restrição à segunda residência, valorização de arquitetura de férias e de cultura autêntica. Para um modelo de governança integrada, lembrar que a política pública de turismo, estruturada a partir de um programa de regionalização do turismo, propõe, na verdade, um modelo descentralizado, participativo, inclusivo e sustentável. Seus eixos estruturantes, integração, descentralização, regionalização, identificação, infraestrutura, promoção e sustentabilidade, articulam diversos atores e setores para transformar o turismo em vetor estratégico de desenvolvimento territorial e inclusão social. Esses modelos consideram o turismo como atividade transversal que deve ser gerida com base em dados, planejamento, participação social e compromisso com as gerações futuras. A competitividade dos destinos está diretamente ligada à capacidade de respeitar os valores locais, proteger os recursos naturais e culturais e oferecer experiências autênticas, seguras e acessíveis. Professor, por que a integração interinstitucional é essencial para o desenvolvimento sustentável do turismo? Porque o turismo depende de políticas e serviços de diversas áreas, infraestrutura, saneamento, segurança, transporte, etc. E a integração garante sinergia entre os setores e evita duplicidades, otimiza recursos e assegura que os investimentos turísticos promovam desenvolvimento territorial equilibrado e qualidade de vida para a população local. Em que medida a descentralização contribui para a democratização das políticas públicas de turismo? A descentralização permite que decisões sejam tomadas mais próximas da realidade dos territórios, valorizando o protagonismo dos municípios e regiões. Ela amplia a participação social, fortalece o controle democrático e gera soluções mais ajustadas às especificidades locais, promovendo maior legitimidade e eficiência na implementação de políticas. Qual a importância da regionalização para a racionalização dos investimentos públicos do turismo? A regionalização evita sobreposição de ações e dispersão de recursos, ao organizar o território em regiões integradas. Ela favorece o planejamento criativo, a complementaridade entre destinos e a construção de roteiros integrados, potencializando resultados e ampliando os benefícios econômicos e sociais do turismo. Uma última pergunta para o nosso tempo de hoje. Como o turismo pode ser um vetor de transformação territorial no Brasil contemporâneo? Ao promover a inclusão produtiva, gerar renda local, valorizar a cultura e preservar o meio ambiente, o turismo se torna uma ferramenta estratégica
de desenvolvimento. Com políticas bem estruturadas, ele transforma regiões em polos de cidadania, inovação e identidade, integrando o Brasil com sustentabilidade e equidade. Ok. Nosso estudo sobre o Sistur, em especial foco no conjunto da organização estrutural e na superestrutura, não termina por aqui, não. Esperamos por vocês no nosso próximo encontro para dar sequência na superestrutura. Até lá!